Pai, Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para você. Tô vindo aqui compartilhar mais um vídeo para esse canal e esse vídeo hoje tá lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, 23, que vai dizer bem assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, por que eu estou usando esses versículos hoje para poder pregar sobre algo que Deus ele revelou à minha vida pela misericórdia do Senhor? A gente sabe que o ser humano ele gosta de assistir coisas, de ver coisas. E uma das coisas que o Senhor me pediu na minha caminhada foi que eu deixasse de assistir televisão. Porque a gente sabe que os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. Então, se os nossos olhos, eles observarem aquilo que é mal, ele vai se alimentar daquilo que é mal. E a gente sabe que hoje, os programas de TV, as televisões, né? Hoje, elas mostram muita coisa como morte, como prostituição, como adultério, como lascívia, diversos pecados, né? A glutonaria, a bebedice, então diversos pecados que não agradam ao Senhor. E eu tenho uma experiência que eu vou contar para vocês, mas o que eu quero compartilhar Deus já me deu vários sonhos a respeito de cristãos estar assistindo televisão. Por quê? Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então nós alimentamos os nossos olhos e nosso corpo através daquilo que vemos. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa ouvir para ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes a televisão, a mídia, ela leva a fazer a gente desacreditar daquilo que Deus pode fazer. E a gente começar a colocar nossa confiança muito em homem ao invés de Deus, né? Dentre outras coisas, nos levam a errar, nos levam a pecar, nos levam a ter pensamentos mundanos, né? Ela nos leva a nos corromper. Certa feita, eu tinha 2 televisões e Deus ele falou comigo bem assim: olha, não quero mais. Deus me deu um sonho, né? Porque antes de Deus me usar para poder falar sobre isso para os outros, Deus ele corrigiu primeiro em mim, né? Então, ele falou para mim: olha, eu não quero mais televisão, não quero mais que você assista televisão, e se você não tirar, eu mesmo tiro. E eu pensei assim, bom, eu vou tirar então, né? Tava passando bastante provação, assim, financeira, eu falei, vou tirar e vou vender. E aí aconteceu que quando eu fui vender, simplesmente ela rachou no meio, ela trincou no meio. Então Deus, ele cumpriu aquilo que eu havia dito, né? Que se eu não tirasse, ele mesmo tirava. E, enfim, dentre outras vezes também, Deus me mostrava igrejas onde crianças assistem a LTV e que era para elas, né, os pais evitarem de deixar os filhos, tirarem, né, dos filhos, porque a gente precisa entender que quando nós estamos na formação, no crescimento, a gente vai, ali é o que a gente vai carregar para nossas vidas. Então, muitas das vezes, o adolescente, a criança, ela acaba aprendendo muitas coisas através da TV. Você quer ver um negócio que é muito forte, que certa vez Deus ele me revelou, palestrou comigo, eu estava almoçando e todo o almoço passa justamente aqueles programas de morte, passa aqueles programas de morte, programas onde pessoas morreram na cidade, onde conta o número de homicídios e tudo mais, e o jornalismo do horário de almoço é todo falando de morte. Se você reparar isso, é no horário do almoço sempre. Então é um horário de que a família ela tá reunida e geralmente está com a TV ligada e assistindo aquilo. Ou seja, se o nosso corpo se alimenta através dos nossos olhos, né? Se a nossa alma se alimenta através daquilo, então entenda, a gente está alimentando a nossa alma daquilo. E é por isso que surgem os medos. Tem gente que fica com crise do pânico, tem gente que fica com medo, tem gente que fica com medo de sair na rua, gente que tem sensação de ser perseguido, gente que tem medo, sabe? Medo, então isso gera medos na gente, dentre outras coisas que desencadeia também. Uma pessoa que assiste muita novela, ela passa a viver uma vida pensando em alcançar um amor, e aí depois começa a vir um adolescente que assiste ali o homossexualismo, o lesbianismo,
Ele começa a entender que aquilo é para ele e começa a buscar. Por quê? Porque nós temos um subconsciente que ele é alimentado através daquilo que a gente vê. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa alma e nosso corpo. A gente precisa. Nosso corpo, ele é alimentado por aquilo que a gente come. Nossa fé, nosso espírito, por aquilo que a gente ouve, que é a fé. E nossa alma por aquilo que a gente vê. Então a gente precisa entender que tem coisas que a gente faz que enche a gente da presença do mal, né? Se eu fico todo dia observando coisas ruins, aquele mal ele vai entrar em mim. É igual um exemplo, até que Deus ele tá até falando aqui comigo agora. Quando a gente assiste muitas coisas, um exemplo, pessoas falando mal de outras pessoas, automaticamente você vai passar a enxergar aquela pessoa de maneira diferente. Por quê? Porque tua alma está sendo alimentada daquilo. Então, assim é conosco o cristão. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será ruim também. Então, você que Deus já tem tocado de você, e talvez você tenha relutado, mas eu acho tão legal assistir isso, eu acho tão legal assistir aquilo. Gente, nós precisamos ter cuidado, porque a televisão é uma arma muito poderosa do inimigo dentro das nossas casas. Amém? Novelas, esses negócios de morte, de coisas assim, isso tudo acaba de uma maneira ou outra entrando na gente e nos fazendo muito mal. Até mesmo muitos vídeos de YouTube, né? Coisas que a gente fica ali apegado, vendo. Então a gente precisa limpar a nossa alma, limpar o nosso espírito, limpar o nosso corpo. O nosso corpo a gente limpa com jejum, né? O nosso espírito a gente santifica através da palavra. E a nossa alma a gente limpa através daquilo que a gente está vendo. Então, que nós possamos entender e receber essa palavra para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida e que você seja muito abençoado com a presença de Deus sobre a tua história. Amém? Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus.